Bora, molecadinha do nono ano, esquema de vídeo rápido, só pra gente situar as aulas de história. O professor pediu pra vocês assistirem a videoaula lá da CMSP, que tá falando de Brasil República. Eu vou falar de Brasil República também, né? Então, antes da gente situar, eu coloquei aqui uma cronologia aqui na nossa lousa, maravilhosa, super mega moderna lousa. Coloquei uma cronologia da história do Brasil, só pra gente situar o que estava acontecendo ali na República e por que o Brasil virou República e como virou, né? Até agora o professor estava falando de revoluções industriais, contexto mundo. O que é o Brasil República? A primeira República, a de 1889, conhecida como República da Espada. É a República do Brasil na época da Segunda Revolução Industrial. Tá? Então o que a gente está fazendo? A gente está trazendo o conteúdo para cá, para o nosso país, para nossa República Nova, né, a primeira, na época que estava rolando Revolução Industrial no mundo. No caso, a segunda, que espalhou o resto do mundo. Né? Então eu coloquei uma data para a gente trabalhar aqui, 1889. Finalzinho do século XIX, começo do século XX, é o contexto nosso de história contemporânea. Cronologia rapidinho, que é vídeo rápido, se não pesa na memória do celular, o professor fica com raiva que o celular não funciona, fica com vontade de jogar o celular na privada ou aqui de cima do prédio. Não posso fazer isso, senão eu não consigo dar aula para vocês. Então vamos lá, resumão de história do Brasil. Se já tiveram aula, vou ser rápido. Antes, o que eu tive na história do Brasil antes? Até 1500. Até 1500 o Brasil era território indígena, certo? Povos originários da terra. Diversas tribos indígenas compartilhavam, viviam, algumas em harmonia, outras em guerra no nosso território. Até a chegada da invasão dos portugueses, certo? Que trouxeram os negros da África como escravos. Professor, tinha negro antes do Brasil, antes de 1500? Não. Tinha europeu? Não. O que tinha no Brasil? Índio? Só índio. Índios, né? Várias tribos, várias etnias, que até hoje são massacradas e são oprimidas por nossa sociedade, e a gente vai conversar disso durante o curso inteiro. De 1500 a 1822, muito tempo. O que rolou? Invasão e colonização portuguesa. Portugueses invadiram o território indígena e, num processo que durou centenas de anos, eles foram massacrando os povos originários e tomando domínio desse território, implementando o uso da mão de obra do escravo negro que era sequestrado da África, trazido para cá à força, né? O professor colocou em verde esta data aqui. Por quê, molecada? Porque teve muita influência na história do Brasil na formação da República. Eu coloquei lá, 1808. O que aconteceu em 1808? Em 1808, fuga do Dom João VI, que é o rei de Portugal, para o Brasil. Fugindo do Napoleão, que ele estava invadindo e conquistando toda a Europa, o rei de Portugal ele veio aqui para o Brasil, com a ajuda da Inglaterra. O que mudou no Brasil nessa época? A gente mudou tudo. O Brasil ele era um anexo, era uma colônia portuguesa, e ela se tornou a sede administrativa do nosso império. Nosso não, desculpa, falei errado. Império deles, dos portugueses. Né? O Brasil era um território anexado de exploração, de uso da mão de obra escrava para fornecer recursos pro Reino de Portugal. O rei fugiu, veio para cá para sair fora do Napoleão. Ele trouxe junto com ele toda a nobreza, todo o corpo administrativo e burocrático português. Então todo o Império Português, com suas possessões aqui no Brasil, em países na África e na Ásia, eles passaram a ser administrados no Brasil. Bom, professor, Portugal passou a receber a ordem do Brasil nessa época? Sim.
mais precisamente do Rio de Janeiro. Então ele trouxe documentos de Portugal, ele trouxe biblioteca, ele trouxe funcionários. O Brasil ele passou a ter uma estrutura muito mais dinâmica, centralizada no Rio de Janeiro, mas dinâmica como a colônia nunca havia visto até então, né? De 1500 a 22. 1500, perdão, de 1500 a 1808, certo? De 1822 a 31, eu tenho a famosa Proclamação da Independência, com o governo Dom Pedro I, filho do Dom João VI. Então o que aconteceu no Brasil? O Brasil, a nossa independência, ela não foi uma independência real, de verdade, porque não teve rompimento com as estruturas vigentes. Não teve rompimento com a estrutura de poder. O que aconteceu? O país foi passar de pai para filho, né? A independência ou morte nem existiu, cara. Dom Pedro, ele tava com caganeira no dia. Tem documentado isso. Depois o professor aprofunda, se vocês ficarem curiosos. Ou se já não estudaram com outros professores. Então, o processo de independência do Brasil, farsa, gente. O Brasil ele foi passado de pai para filho num grande acordo entre Portugal e Inglaterra, com a ajuda da Inglaterra, né? O Portugal sempre com o rabo preso da Inglaterra. A própria vinda do Dom João pra cá, a própria fuga dele do Napoleão, foi com o auxílio, com o serviço do inglês, certo? Então a gente tem ali até 1831 o reinado do Dom Pedro. O Dom João, que é o rei de Portugal, morre. O Dom Pedro ele é pressionado a voltar para Portugal. Por quê? Porque os portugueses eles não aceitavam ser administrados aqui do Brasil, certo? O Dom Pedro I voltou e deixou o filho dele de apenas 5 anos, Dom Pedro II, para governar o Império. De 1831 a 1840. Período conhecido como regências. Por que regência? Porque, gente, uma criança de 5 anos governa alguma coisa? Criança de 5 anos não governa nem a função fisiológica, ele não consegue controlar nem o xixi nem o cocô, ele não vai governar um país. Então quem governava o país, na verdade, eram regentes, eram pessoas mais velhas de confiança do Dom Pedro, pertencentes às elites, às oligarquias brasileiras, elites ligadas à terra, que passaram a governar o Brasil e tutoriar o Dom Pedro até que ele atingisse a maioridade, né? Que foi aos 14 anos. Então o que acontece? De 1840 a 89, eu tenho o governo Dom Pedro II, com a tutoria e o auxílio dos regentes, é claro, né? O Dom Pedro, apesar de ele buscar um pouco sim a modernização do país, ele buscar inserir o país nesse contexto mundo industrial que está rolando, né? Principalmente orientado pela Inglaterra, ele também tinha o interesse de manter o reinado, manter a esfera do poder. O que acontece?